Nós vamos ouvir agora os técnicos, o Dorival Júnior e o Hernan Crespo, após o empate por 1-1 na Neoquímica Arena. O Crespo, inclusive, respondendo se algum jogador do Corinthians interessa ou não a ele, nós vamos ouvir. E o Dorival também falando sobre reforços e sobre o jogo de ontem. Vamos lá. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. E um segundo detalhe, apenas o Martínez, essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança em poder retornar dentro da sua melhor condição. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso de ninguém. Peraí, gente, o Hernan Crespo falando aí que, até de um jeito assim meio, né, meio arrogante, né? Do Corinthians, menosprezando, né? Não precisa ninguém. Ele fez certo para defender o grupo dele. Mas assim, vocês são muito venenosos. Mas ele não vai enganar nem a sombra dele falando que do Corinthians ninguém interessa. Porque se pegar mais de meio time do Corinthians é titular do São Paulo hoje. Então ele não é que nenhum jogador... Souza já é melhor do que o Rafael. Já começa por aí. Começa pelo goleiro. Eu acho que ele passa pelo grupo, passa pelo Mateuzinho é melhor. Não, é que dos o Gustavo nomes... Henrique é melhor do que qualquer zagueiro do São Paulo. Não, é que vamos lá. É que obviamente o Corinthians não liberaria nenhum dos titulares. Sim, não, mas a pergunta foi se interessaria alguém. Sim. Até porque o que foi noticiado em primeira mão, né, quando começaram a falar desse interesse do Alisson, é que o São Paulo pediu o Ranieri na troca, o Corinthians negou, depois veio o Martínez, ou seja, dois jogadores que são muito utilizados. Chegou a ter o nome do André Ramalho. Também nessa parada. E aí, o Só seguinte... que já surgiu um outro nome agora que já foi. O Corinthians disponibilizou quais nomes para o São Paulo? Quero saber, Michelete. Hugo, lateral Pedro esquerdo. Raul, Félix Torres. E, obviamente, se eu sou o Crespo desses caras, eu também não vou querer nenhum. Aí, tudo bem. Então. O Maré, o Chevette. O Michelete falou que tem uma informação de que algum outro jogador poderia entrar no circuito. Que entrou no circuito aí, que está sendo estudado e que o Crespo parece que não tem muita rejeição, é um jogador que está encostado no elenco do Corinthians, que vem de empréstimo, né? Voltou de empréstimo. Ele começou muito bem no Corinthians. Alex Santana. Sim. Foi emprestado pro Grêmio aí durante o Brasileiro e retornou agora. E aí poderia, já pro São Paulo não perder nada, né? Não ficar sem nada, o Alex Santana poderia ser usado como uma moeda de troca. O que é não, Facincani? O que é não? Porque ele não tá jogando. Seria uma boa troca. Ele depois que saiu do Atlético Paranaense, ele não existiu. Mas o Alisson também não tá jogando. Também, concordo. Então seria a troca do... Mas pra que eu vou pegar um cara que não quer jogar? Tá 0-0. Mas acho que aí é questão de... Pra quê? Aí é questão pessoal. Aí o Alisson não tá se bicando com o Crespo, não quer jogar. O Alex Santana tá encostado. Então, de repente, trocando de ares... Já teve exemplo no futebol de jogador que estava encostado no lugar, foi pro outro, foi bem. Só que eu digo o seguinte, essa troca não deve acontecer também por um outro fator. Eu acho que esse nome surgiu e o Crespo não teria rejeição. Só que, tem um detalhe. O Alex Santana, quando chegou ao Corinthians, chegou declarando amor ao Corinthians, com o pai corintiano, com a família inteira corintiana, com ele se emocionando e chorando. Mas se ele tivesse sido relevante, isso faria efeito. Eu não sei se hoje alguém ainda mais vai chegar e vai falar, pô, o cara é corintiano, o cara se declarou corintiano. Então, às vezes porque ele é um jogador limitado. Se ele fosse bom jogador, o cara abria as portas pra ele. Ele teria ficado no Corinthians. Mas ele começou, quando ele veio do Atlético Paranaense pro Corinthians, ele foi bem, ele se machucou. Ele se machucou, né? E ele no Paulista, ele começou bem. Ele fez, inclusive, gol contra o Novo Horizontino. Teve umas participações boas. Inclusive, eu tentaria
Tentaria dar mais uma chance pra ele. Aliás, entre Alisson e Alex Santana, se eu sou o Corinthians, eu prefiro o Alex Santana. Mas aí entra... E se eu sou o São Dorival. Paulo, aí que tá, se eu sou o São Paulo, eu preferia o Alisson. Se eu sou o Corinthians, eu prefiro o Alex Santana. Mas aí entra a paixão inexplicável de um treinador por um jogador. Coisas que nós vemos em praticamente todos os técnicos serem apaixonados por determinadas peças. Até o Ancelotti é apaixonado pelo Richarlison, por exemplo. O Oswaldo de Oliveira mesmo, eu nem vou questionar a qualidade técnica desses jogadores. Mas tem 2 jogadores na história, com o Oswaldo de Oliveira, ele era apaixonadíssimo. Que era o Fernando Diniz e o Rafael Marques. Sim. Que ele levou pro Botafogo, levou lá pro Japão, levou pro Botafogo e depois trouxe pro Palmeiras. Né? Então isso daí acontece. O Alisson foi colocado na pré-lista de convocados da seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Ele chegou a constar na lista de pré-relacionados. Levou o Rafael. Goleiro. Porque assim, né, o auge da carreira do Alisson até agora foi com o Dorival em 2023 no São Paulo. Só que foi uma fase ali, acho que... Um ano. Não, ele não jogou o ano todo bem, não. Acho que teve uns 4 meses, assim. Só a Copa do Brasil. E depois ele oscilou também. Só que, gente, de 2023 pra cá, já tá batendo 3 anos. Né? E o Dorival ainda tem essa esperança de que ele vai conseguir resgatar esse futebol do Alisson. Então é o que o Alex falou, tem esse apego do treinador. Porque eu, entre os dois, como eu não tenho o apego que o Dorival tem, eu também preferia fazer o simples, o básico, que é dar mais uma oportunidade ao Alex Santana, que já foi bem com a camisa do Corinthians, do que fazer todo esse esforço para trazer o Alisson, que a gente não sabe se vai se sair bem. O Alisson é tipo, por exemplo, um Thiago Santos da vida, que jogou lá 6 meses no Palmeiras, foi campeão no elenco, que era muito bom, e depois, quando saiu, não jogou mais nada. Jogador limitado, limitadíssimo. Por onde passou, sempre foi limitado, gente. Eu acho que o Dorival, olha, o Crespo foi muito bem na resposta. Ele pensou no elenco dele. Claro. Pensou na torcida de São Paulo também. Claro, jogou pra galera. Lógico. Imagina se não é o caso, vou usar o exemplo do Hugo Souza que a Lele usou, tá? Imagina se o Crespo fala assim, no Corinthians, eu só queria o Hugo Souza. Aí como ele fica com o Rafael? Lógico. Claro. Como ele fica com o Rafael? Mas depois o Hugo Souza faz um puta jogo contra o São Paulo, a torcida fala o quê? Tá vendo? Até o Crespo mas aí goleiro é uma posição específica. Se ele fala um meia... Aí ele não atinge diretamente um jogador. Sim, mas depende. Então, por que não gostaria de ter o Garro? Por exemplo, se ele responde assim, poxa, se me derem o Garro joga. Mas aí você não precisaria falar que é contra o Lucas, né? Contra o Luciano, contra quem quer que seja. Mas vai deixar eu acho que ele foi muito bem na resposta, ficou bem com o elenco, fica bem com a torcida dele. Ele não tem que ficar bem com a torcida do Corinthians, nem com o elenco do Corinthians. Ele trabalha no São Paulo, acho que ele foi bem inteligente. E é claro, eu concordo com você, Alex, que ele foi assim, a resposta foi um pouco... O tom da resposta foi um pouco desrespeitoso. Não quero ninguém, entendeu? Assim, mas que esse Dani também? Eu acho que ele nem dormiu essa noite preocupado com a opinião dos corintianos a respeito. Agora, que os dois times precisam de reforços, isso é evidente. Né? Claro. Não estou falando nem agora de Alisson ou de Alex Santana ou qualquer um, mas os dois precisariam ser fortalecidos para aguentar uma temporada. O Corinthians, então, o Corinthians tem uma temporada maratonística. O Corinthians tem a Supercopa e a final contra o Flamengo, já tem o Brasileirão engatado, tem Libertadores nesse ano, que o Corinthians tem uma missão de tentar quebrar um pouco essa imagem de que é chacota em Libertadores, acesso negado, aquelas coisas todas, que isso faz parte do futebol. Todo clube carrega as suas marcas e as suas pechas. E o Corinthians tem esse desafio também esse ano, de montar um elenco para fazer um papel legal na Libertadores. Também acho. Precisa, e com esse atual elenco, eu não vejo a possibilidade de aguentar uma temporada grande sem que acabe tendo que priorizar competições e fazer água em outras, né? Então ele vai ter que melhorar o time. Tá se mexendo, né, Alex, no mercado, desde que o Transferban caiu aí. Eu tô achando até interessante as movimentações dentro da limitação do Corinthians, tá? Financeira, que todo mundo sabe qual é a realidade, então eu acho que o Marcelo Paz tem que ter essa responsabilidade na hora de contratar. E dentro desses limites, eu acho que foram contratações interessantes até aqui. Tá chegando o Caio César aí, o Milan está esperando a documentação, né? O visto de trabalho ficar pronto para poder estrear. Ontem tivemos a estreia do Matheus Pereira, né, com a camisa do Corinthians, e eu gostei. Tô vendo muito corintiano falar mais dos passes errados, que ele errou uns 3, 4 passes ali no meio de campo, só que vocês não estão prestando atenção numa coisa.
Todos os passes que o Matheus Pereira tentou no clássico de ontem foram pra frente. Foram aquelas jogadas entre linhas. Ele não. E o Corinthians estava perdendo quando ele entrou. Então, assim, ó, nos últimos anos, o que mais a gente viu de meio-campista no Corinthians é aquele volante ou meia que só passa pro lado, passa pra trás. E ele não. Mesmo com o time perdendo, na estreia dele, ele teve a responsabilidade. Se eu errar, eu vou errar tentando alguma coisa pra frente, alguma coisa objetiva. A origem do Matheus Pereira, quando ele sai do Corinthians, inclusive que ele tentou aquela cavadinha, né? A copinha. A copinha e tal. Ele era camisa 10 no time do Corinthians. 10 anos atrás, isso. Né? 10 anos atrás. Mas aí ele foi recuando e virou praticamente quase um primeiro volante. Sim. No Tanto Fortaleza ele chegou a jogar como 5 mesmo. Como 5 mesmo, né? Então eu acho que é um jogador interessante, sim. E eu vou falar outra coisa. O Pedro Raul entrou bem. Ele acabou, ele errou uma cabeçada lá, uma bola que veio lá, mas ele participa do gol. Ele faz a parede lá. Assistência. E o início do gol também é um passe do Matheus Pereira que ele acha o Vitinho. E o Pedro Raul não merece um lugar no time? Olha, ele tá tendo oportunidades pra, de repente, acho que pra elenco ele é útil sim, cara. Eu acho que sim. Assim, aquele primeiro momento em que ele chegou no Corinthians e não jogou absolutamente nada e não conseguia realmente render nada, foi legal ele ter sido emprestado. Ganhou uma confiança absurda no Ceará. Ele foi um dos artilheiros do ano passado, no Brasil, não no Ceará.